Bom dia, bom dia! A gente está muito feliz em receber você em mais um episódio do podcast On Smash USA, o podcast que vai te ajudar a colocar os Estados Unidos under your control. Eu sou a Giovana e hoje a gente tem uma convidada especial, é a Joyce, que vai trazer muita informação e sanar várias dúvidas a respeito da contabilidade, de questões tributárias fiscais, para te ajudar a migrar o seu negócio para os Estados Unidos ou startar um negócio nos Estados Unidos. Manu, conta um pouquinho mais para a gente a respeito da nossa convidada. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso episódio. Hoje a Joyce vai falar com o tema inteligência fiscal nos Estados Unidos. Então, vou contar um pouquinho sobre a Joyce. A Joyce é mestre em contabilidade pela Suffolk University de Boston. Atualmente, ela desempenha um papel de destaque como sócia da Drummond Advisors, uma empresa especializada em transações cross-border entre países como o Brasil e os Estados Unidos. Com mais de 8 anos de experiência, a Joyce se tornou referência a auxiliar empresas brasileiras em seus processos de internacionalização para os Estados Unidos, bem como empresas estrangeiras a estabelecerem e expandirem seus negócios no Brasil. Sua liderança e habilidades profissionais a tornaram uma figura respeitada e inspiradora no campo da contabilidade e tributos internacionais. Além disso, a Joyce tem um projeto muito especial que se chama Mulheres que Agregam. Ele reúne mulheres em comunidade e tem como objetivo a equidade no ambiente empresarial e corporativo, fortalecendo o papel das mulheres e estimulando o seu crescimento e desenvolvimento profissional. Seja muito bem-vinda, Joyce! Bom dia, Manu. Bom dia, Gil. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos lá falar de impostos, tributos, uma coisa que todo mundo adora. Coisa boa, né? Eu acho que justamente por isso que a gente precisa conversar sobre isso, né? É aquela dorzinha Exato. que a gente deixa de lado, que a gente fala, eu olho depois, mas quando a gente vê a importância disso, é que muda a chave do nosso negócio, não é? Já se a gente sabe que para uma Exatamente. empresa que está crescendo, que está se expandindo, principalmente uma empresa que começou lá no Brasil e que começa a analisar novos mercados, visualizar novos mercados, o mercado americano ele é um dos maiores em potenciais, tanto de expansão, quanto econômico, quanto em tecnologia. E a gente sabe que esse normalmente se torna um passo secundário de uma empresa que começa a galgar grandes passos no Brasil. Conta pra gente de qual maneira a Drummond consegue auxiliar nesse processo de internacionalização dessas empresas. Bom, a Drummond está no mercado aí há mais de 13 anos, né? Completamos 13 anos nesse mês de julho. Nós já assessoramos mais de 5.000 clientes fazendo esse processo de transações, né, internacionais, de internacionalização do Brasil para os Estados Unidos e de outros países também. Hoje, nós contamos aí com um portfólio de serviços de mais de 106 serviços, todos esses serviços desenvolvidos on-house, né, em casa, contando com mais de 240 colaboradores espalhados pelo mundo. Já éramos home office, já éramos online aí antes da pandemia. A pandemia veio reforçar esse modelo de trabalho que a gente já nasceu nesse modelo de trabalho. E a Drummond tem uma particularidade, porque nós fizemos o processo inverso, né? Ela foi fundada pelo nosso sócio fundador, o Bruno Drummond, em Boston, nos Estados Unidos, e foi internacionalizada para o Brasil. Então, ela nasceu nos Estados Unidos e internacionalizamos para o Brasil há quase 9 anos atrás, e hoje a gente atende aí esses 2 países com excelência. Que legal, Joyce, é uma trajetória enorme, né? Eu tenho certeza que muitos cases de sucesso, né, nesse caminho, acompanhar as empresas desde desse processo embrionário, esse comecinho, até elas se expandirem e crescerem e realmente, né, tomarem uma proporção grande nos Estados Unidos. Eu acho que aí, pela mão de vocês, devem ter passado muitos cases, assim, que hoje acho que a gente vai ter a oportunidade de explorar um pouquinho. Então, a gente sabe, né, Joyce, que nesse momento de expandir para os Estados Unidos, as empresas elas se deparam com algumas questões legais e fiscais que podem ser umas barreiras, né, para o crescimento. Então, a gente sabe que cada estado, condado, cidade tem as suas próprias peculiaridades, tanto no que tange a impostos, no que tange a jurídico. Então, falando sobre inteligência fiscal,
Qual que é o seu conselho para as empresas brasileiras que estão nesse processo de internacionalização? Então, hoje, a gente consegue atender essa empresa em 360 graus. Desde esse planejamento, desde esse passo embrionário que você falou, Manu, que é aonde você tem uma ideia, ou às vezes a gente já tem empresas que já têm um business plan e quer colocar esse business plan em ação, né? Então, nós podemos ajudar. A gente faz desde essa parte de tax planning inicial, né, até a parte de constituição dessa empresa. Também temos um braço legal, onde a gente faz toda a parte societária e legal, e toda a parte de vistos também. Por quê? O que eu vejo hoje, quando as empresas vêm para os Estados Unidos, muitas vezes o conhecimento é um novo passo. Às vezes a empresa já tem 10 anos no Brasil, 20 anos no Brasil, ela já está estabelecida, mas quando ela vem para cá, ela vem como uma startup. Por quê? Porque ela precisa conhecer a cultura, ela precisa conhecer a parte fiscal e tributária, que é mais fácil do que a do Brasil, menos burocrática, porém, existem algumas nuances que elas precisam ser observadas, né? Nesse processo de internacionalização, principalmente quando a gente tem duas vias. Quando você tem uma empresa brasileira que é sócia da empresa americana. Existem implicações tributárias nos dois países. Quando você não olha essas implicações tributárias, e como a Gil falou, a gente deixa isso para depois, esse depois pode custar muito caro para as empresas, né? Então, hoje o meu conselho dessas empresas que venham, a primeira coisa, façam um planejamento tributário, entendam o cenário de como funciona, quais são os tributos para o seu produto, para o seu serviço. Os estados, eles são independentes. Cada estado tem uma alíquota de estadual. Cada estado tem uma legislação para que você possa colocar, seja um produto que você vai vender pela web ou um serviço que você vai prestar, uma licença que você vai ter que tirar. Então, esse planejamento tributário, ele te dá um overview, ele te dá uma visão macro de cenários e de implicações que você pode ter nos dois países. Perfeito, Joyce. E puxando esse gancho, né, a respeito não só de esse processo que às vezes acaba sendo deixado para depois, mas entendendo realmente, né, que existem muitas vezes nessa dinâmica de empresas que são brasileiras, estão lá no Brasil e que também começando a startar seus negócios nos Estados Unidos. Como que você entende que seria uma maneira viável ou talvez a melhor maneira de evitar a bitributação, né? A gente sabe que a gente precisa manter de forma correta e mais alinhado possível em ambos os países, mas a gente também pode se precaver, né, de ter ali a bitributação. Como que você aconselha que a gente continue facilitando esse processo? Que a empresa tenha uma estrutura com eficiência tributária. Porque hoje o Brasil e os Estados Unidos, você pode utilizar o crédito, né, do imposto que você paga nos Estados Unidos, no Brasil, seja na pessoa física quanto na pessoa jurídica, e vice-versa. Você também pode utilizar alguns créditos tributários, créditos federais, impostos federais que você pague no Brasil, nos Estados Unidos. Mas para isso você tem que ter uma estrutura societária que viabilize essa utilização desses créditos. Hoje, alguns casos que eu já peguei e continuam aparecendo são empresas que abrem online. A gente tem muitos sites nos Estados Unidos. A abertura da empresa é o processo mais simples que existe aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque em 2 semanas você abre uma empresa, né? Diferente do Brasil, que você espera aí 45 dias, 60 dias, às vezes, para você poder abrir uma empresa. Aqui em 2 semanas você abre. Então, é o processo mais simples. Porém, você precisa ver qual que é a estrutura que você está abrindo essa empresa. Porque se você abre essa empresa, por exemplo, na pessoa física do sócio, é uma implicação tributária. Se você abre essa empresa com uma brasileira, com a sua empresa brasileira como sócia majoritária, é outra implicação fiscal que você vai ter. Então, já aconteceu de eu pegar um cliente onde eles estavam super grandes aqui e a empresa estava aberta na pessoa física do sócio. E ele estava exposto a um imposto
que chegava até 40% de sucessão. Nossa. E ele não sabia disso, né? E então, assim, se informe. Hoje a gente pode olhar até no site da Drummond, a gente tem muita coisa lá, tem guias de como abrir empresa, se informe qual que é o estado que você vai estar, quais são os impostos que você vai pagar, que vai incidir sobre o seu produto ou o seu serviço. Planeje-se, porque vir sem planejamento pode custar mais caro do que você planejar no início e só executar esse planejamento. É isso aí, né, Joyce? Eu acho que pensando num cenário macro, né, de uma empresa, desde aquele comecinho, quando ela faz o business plan e ela tem em vista a questão do mercado, ela tem em vista a questão de estudar esse mercado, entender onde que ela está pisando, entender quais são os passos. Muitas vezes essa questão tributária, ela é deixada para depois, porque a empresa fica pensando, olha, não, primeiro eu preciso faturar, né? Primeiro eu preciso realmente ver se fazer vai a dar operação certo. rodar, eu preciso contratar aí a minha equipe de vendas, eu preciso começar a fazer as coisas rodarem, aí depois, quando eu começar a faturar, depois eu vejo o que eu faço em relação aos meus impostos, e aí que a pessoa tem um problemão, porque se ela já começou errado, de certa maneira, se ela já começou de alguma maneira que pode prejudicá-la, né, até num curto prazo, né, porque o imposto vem todos os anos, é preciso fazer. Então, assim, fundamental ter alguém de confiança. Muitas vezes a gente sabe que uma barreira é uma barreira linguística, porque alguém explicando em inglês, mesmo que você tenha o domínio, se alguém te explica em inglês algo e te explica em português, e português é a sua língua mãe, te ajuda muito a entender melhor o aspecto, porque o aspecto tributário e legal, ele já é complicado por si só para quem não é da área. Se você ainda escutar ele em inglês, é mais um fator complicador aí em todo esse assunto. Então, assim, ter um parceiro como a Drummond Advisors para poder auxiliar nesse processo, que fala a sua mesma língua, que tem experiência já com a cultura brasileira, é fundamental para realmente auxiliar essa empresa para que depois a conta não vá chegar mais cara ainda, né? Então, Joyce, levando em consideração todos esses aspectos, né, o que você diria que são os principais desafios mais comuns encontrados pelas empresas quando elas começam a se expandir nos Estados Unidos e tem essa diversidade regulatória? Então, como é que a Drummond auxilia nesse contexto e quais são os desafios mais comuns que vocês enxergam assim que essas empresas passam? Eu acho que um dos principais desafios é quando a empresa vem se estabelecer e ela quer trazer uma pessoa um executivo do Brasil para que esse executivo venha expandir esse negócio aqui nos Estados Unidos. E aí entra a estrutura societária para que a estrutura possa viabilizar esse projeto, né, essa expatriação desse executivo, mas também entra a ansiedade dessa empresa de um processo de visto, porque aí entra um processo de visto, né, um visto de transferência, que é o L1 executivo. Mas para esse visto de transferência, essa empresa ela é nova aqui, às vezes ela nem começou, ela é grande no Brasil, já tive casos de empresas de ter 30, 40 anos no Brasil, mas aqui ela tem 1 mês, 2 meses, ela não começou a faturar ainda, ela está numa fase pré-operacional, ela quer expandir, tem esse executivo um executivo ou 2 executivos de confiança para fazer esse processo. A língua é uma das coisas que ajuda muito, né? Porque a gente falar o português com o português, a língua mãe, deixa as empresas mais confortáveis. Então, lidar com essa ansiedade de falar assim, calma, você vai ter que esperar um tempo para que você possa começar a estabelecer, você vai ter que achar um escritório, você vai ter que ter um espaço físico, você vai ter que cumprir com alguns requerimentos para que você possa entrar com um processo aí de visto para o seu executivo. Então, trabalhar com essa ansiedade inicial é um desafio, né? Porque além de tudo ser novo, além de ter um cenário onde a forma de prospectar clientes é diferente, a forma de trabalhar com a parte de impostos é diferente,
a forma de fazer negócios é diferente, ainda tem as pessoas de confiança que precisam tempo para que essa pessoa seja transferida para cá. Outro ponto que é interessante é que, diferente dos Estados Unidos, diferente do Brasil, que contratar pessoas é no nível federal, nos Estados Unidos é no nível estadual. Então, por exemplo, se eu tenho um funcionário na Geórgia, em South Carolina ou na Califórnia, eu preciso ter presença nesses estados, ou seja, eu preciso registrar a minha empresa nesses estados, para que eu possa fazer os recolhimentos dos tributos desse funcionário onde ele está trabalhando. Então, diferente do Brasil, que eu posso estar em São Paulo e contratar em qualquer lugar, nos Estados Unidos eu preciso registrar como se fosse uma filial da minha empresa. E aí tem obrigações fiscais e federais para que você possa cumprir. Então, é um mundo novo, né? É um mundo novo para todas as empresas, principalmente quando vem expandir, e essa expansão prevê contratação de funcionários nos Estados Unidos e expatriação de funcionários no Brasil. E além dessa complexidade, você expatriar esse funcionário, e muitas vezes esse funcionário ele vai ter família, ele vai ter filhos, esses filhos vai ter escola, então tem todo um processo, né, que precisa ser feito. A gente tem uma área de Global Mobility que também faz todo esse processo de expatriação, porque chegar aqui e se ambientar e se acostumar a um ambiente, a língua, às vezes a criança também não fala o inglês, ela vai aprender a falar o inglês na escola. Então, assim, não é só um processo de internacionalização da empresa, né? É um processo de internacionalização de vários indivíduos que estão ligados nessa empresa. Por isso que, de novo, acho que para mim a palavra é planejamento, é planejar. Quando você tem um planejamento de expatriação muito bem feito, um planejamento tributário muito bem feito, um conhecimento nesse nível, a sua internacionalização vai ser mais tranquila. Maravilha. Acho que quando a gente fala, né, existem tantas pontas que envolvem um processo de internacionalização que eu acho bem importante pensar ali o que a Joyce falou, né? A gente, óbvio, está trazendo questões bastante direcionadas à área tributária, a questões mais legais, mas quando a gente está falando de internacionalização, a gente está falando da internacionalização como um todo, né? Não é só a empresa, são os indivíduos daquela empresa. É a família daquela pessoa que está sendo expatriada e que também faz parte de todo esse processo. Então, é toda uma dinâmica que precisa, de fato, né, ter como base o planejamento. É o planejamento que vai trazer o sucesso para essa operação e fazer com que ela se torne, de fato, bem-sucedida. A gente comentou ali várias vezes a respeito de diferenças, né? E eu entendo que, de alguma maneira, uma das principais, além das questões jurídicas e legais, é o fit cultural, né? Vem aquela empresa com uma forma de fazer negócio, com uma forma de visualizar o seu negócio, até mesmo o próprio empresário vem com uma mentalidade diferente, vem com a mentalidade brasileira, que é lógico, né? A nossa terra-mãe, é onde a gente nasceu, a maneira com a qual a gente foi criado, mas existe a diferença ali no momento, não só de questões legais, mas de questões de dia a dia, né? Das questões que envolvem ali as negociações. Eu queria saber, Joyce, né, da tua percepção como na empresa, como profissional da área, quais são as principais diferenças nesse momento de fazer negócio, né, entre os negócios que ocorrem lá no Brasil e aquilo que a gente está desenvolvendo aqui nos Estados Unidos? Quais são as principais diferenças que você identifica nos negócios hoje? Essa é uma ótima pergunta. Primeiramente, é pontualidade. Muitas vezes nós brasileiros, a gente atrasa lá 5 minutos, 10 minutos, e isso faz parte da nossa cultura. O americano ele tem um respeito muito grande pelo tempo, né? Pelo tempo de quem ele vai fazer uma reunião, ou pelo tempo... Então, quando você marca uma reunião aqui, se ele geralmente já tem a pauta da reunião que você vai tratar, né, com essa empresa, e o tempo.
Então, assim, você não vai ter mais, se é 30 minutos, vai ser 30 minutos. Né? Isso frustra algumas empresas, frustra alguns executivos no início, porque é uma cultura nova, né? É um modo de fazer negócio. É diferente do Brasil, que a gente senta e aí você vai para uma reunião perto do meio-dia, você sai para almoçar, você vai tomar um café, né? Nos Estados Unidos, não. Então, se são 30 minutos, vai ser 30 minutos. Então, assim, prepare o seu pitch, prepare o seu escopo para que você possa focar naquele assunto nos 30 minutos. Né? Eu tenho até uma história de um cliente que ele estava desenvolvendo um produto, adaptando o produto para os Estados Unidos, e um cliente americano, um futuro potencial cliente americano, ligou para ele para marcar uma reunião. E ele foi encontrar né? Ele se preparou ali quase um mês para poder encontrar esse potencial cliente, separou todas as amostras e tal. E quando ele chegou lá, a reunião durou 10 minutos, porque o cliente olhou e falou assim: olha, muito obrigado por você ter vindo, mas infelizmente não é o que a gente está procurando nesse momento. O produto é bom, mas não é esse produto. Então, assim, o não do americano vem muito mais rápido que o não do brasileiro. Esse é um outro ponto. Não fique frustrado se você receber um não, porque para um americano é um respeito a você, você não gastar mais o seu tempo com ele, de você não investir mais o seu tempo com ele, né? E para a gente, às vezes, o não, para a nossa cultura, ele é meio frustrante. Fala assim, poxa, mas nem deixou eu argumentar, né? Tem muito assim, mas nem deixou eu argumentar. Mas, essa questão do não é bem frustrante no início, mas o não do americano ele é muito mais rápido. Então, se ele quiser fazer negócio com você, ele vai fazer. Se ele achar que não é aquele momento, ele vai te falar não, para que você possa seguir a sua vida. Então, eu acho que essas são algumas diferenças da pontualidade. O não vem mais rápido, de você ser assertivo. Então, você vai chegar, apresentar seu produto, o seu serviço, você focar na assertividade ali do seu produto, do que ele tem, do que o seu serviço tem de diferencial, do que você pode oferecer, do que a gente fazer aquela sala, né? Geralmente a gente entra e faz aquela sala, fala do tempo, fala da família, né? Isso é muito comum da gente, nós brasileiros, né? O americano ele vai direto ao assunto, então ele vai entrar na reunião, ele vai entrar no assunto. Lógico, vai ter as suas exceções, mas a maioria funciona dessa forma. Então, seja assertivo, o seu não, se for um não, ele vai vir um não rápido, né? E seja pontual nos seus compromissos. Saia sempre antes para garantir para você chegar na hora. É isso aí, né, Joyce? Realmente são alguns aspectos, detalhezinhos, né? Mas para quem a vida inteira fez negócios no Brasil, tratou com brasileiros, entende a cultura do brasileiro, sabe como conversar, sabe como apresentar uma proposta. De repente, mesmo tendo domínio do inglês, mesmo tendo aí uma assertividade no sentido de saber vender bem o seu produto, saber bem como quem negociar, conseguir parceiros, quando chega aqui, encontra essas barreiras culturais. E assim, algo que é bem interessante aqui nos Estados Unidos também é a assertividade de resolver as coisas por e-mail, né? Então, eu acho que muitas, assim, nós às vezes acabamos como brasileiros, uma ligação ou uma mensagem, ou até utilizamos o WhatsApp. O americano não utiliza o WhatsApp, eles usam o text message, né, do telefone, o text, que é a mensagem do telefone, e eles gostam de resolver as coisas por e-mail. Então, assim, muitas coisas, às vezes você vai ter uma proposta fechada por e-mail, às vezes você não vai precisar, se ele precisa do seu serviço, casou, e muitas vezes você não vai precisar nem apresentar para ele a proposta, você vai conseguir fechar por e-mail a sua ali, porque realmente casaram, né, as necessidades dele com o que você tem para oferecer, bem nesse sentido assertivo mesmo, assim. São detalhes culturais, mas que fazem toda a diferença, e até por isso que muitas empresas tomam a decisão de realmente contratar aqui um membro, mesmo que ela tenha expatriado, né,
trazer aqui, fazer esse casamento entre as duas equipes, um membro expatriado e alguém num cargo de gerência ou num cargo de vendas, que seja um americano, para conseguir fazer esse welcome, para conseguir ajustar e aí fazer essa equipe híbrida para conseguir se desenvolver nos Estados Unidos, justamente por esses pontos que você trouxe e outros muitos mais, né? Porque eu acho que a cada reunião você aprende, né? Aprende uma palavra nova, uma maneira de falar, uma maneira de se colocar, um aspecto diferente, tributário, legal, que você, se você faz uma reunião num estado diferente, você já aprende algo novo, se você faz... Então, muda assim... das regiões, exatamente, muda as regiões, muda a forma de se comunicar de uma região para outra, né? Isso é bem interessante, Manu, porque realmente, por exemplo, a gente tem muitos clientes em Ohio, né? Quando você vai para Ohio, você sai, você vai almoçar com o cliente, é muito parecido com o Brasil, sabe? Algumas cidades menores é muito parecido, então as pessoas são mais welcome. Mas você vai para a Califórnia, você vai para Nova York, já são big cities, então assim, todo mundo já está com o tempo contado, então já tem o meu framework de reuniões e é aquilo e vamos embora, entendeu? Essas adaptações, elas são muito importantes. E vai haver momentos que assim você fala, poxa, eu poderia ter feito diferente, mas foi uma experiência. Pega aquela experiência e faz melhor no próximo. Vai acontecer, né? A gente vive de experiências e as experiências a gente pega o que é bom, o que não serviu naquele momento e segue a vida, né? Exatamente. E, assim, um ponto que facilita esse processo é a tecnologia, né? E hoje ela desempenha um papel muito importante em todos os cenários, e hoje, né, com a nossa temática inteligência fiscal, o cenário contábil, queria entender um pouquinho, Joyce, aí na Drummond Advisors, que tipo de tecnologia e aspectos vocês utilizam para garantir essa eficiência dentro dos processos contábeis, quando as empresas tratam de internacionalização, não só aqui, né, para os Estados Unidos, mas também dos Estados Unidos para o Brasil, que vocês fazem esses dois, né, nos dois cenários. Então, de que maneira vocês utilizam a tecnologia para melhorar a eficácia desses processos? Vai ser bem interessante também, porque eu lembro que quando nós começamos no Brasil, nós nunca trabalhamos com papel, assim, sempre foi tudo muito... nós tínhamos uma nuvem, temos até hoje, né? Hoje a Drummond já está com um sistema interno, mas nós tínhamos uma nuvem onde o cliente fazia upload de todas as informações. No Brasil, hoje é tudo automático, né? Nota fiscal, essas coisas, já é tudo muito mais automático que nos Estados Unidos. Então, a gente sempre se preocupou com essa questão de ficar imprimindo, né, com o meio ambiente, da gente não trabalhar com papel. Isso foi uma novidade lá há 9 anos atrás, 8, 9 anos atrás, que o cliente mandava aquelas caixas enormes para o escritório para a gente poder fazer a contabilidade, né? E isso foi adaptando aos poucos. Então, hoje, a gente trabalha, nosso processo é 100% remoto, então nós trabalhamos com nuvens, o cliente vai lá, faz o upload dos documentos, principalmente de informações fiscais, né, como nos Estados Unidos, a tax return, Brasil, imposto de renda, tudo isso é feito através desses sistemas pela confidencialidade. Outro ponto assim que a gente trabalha muito, a gente tenta não trabalhar tanto com os e-mails, porque o fluxo de e-mails é imenso, então hoje a gente está desenvolvendo uma plataforma para que o cliente possa interagir por essa plataforma, onde ele vai fazer a jornada dele dentro da Drummond, dentro dessa plataforma, e isso facilita, né, a comunicação, e a parte mais estratégica que eu acho que a gente usa a questão da tecnologia, que também fomos pioneiros, é essas reuniões que hoje é muito comum a gente fazer pelo Zoom. Nós já fazíamos isso há 10 anos, 12 anos atrás, e a pandemia que trouxe todo mundo para o ambiente online foi um validador para a gente, porque às vezes eu fico baseada nos Estados Unidos, então o cliente ligava, a gente fazia uma reunião ali online, ele falava, tá bom, quando que você vai vir para o Brasil para fechar o contrato? Então, às vezes, a gente tinha que ir para o Brasil para poder assinar o contrato, para ele vir para o escritório, para ele me conhecer,
de saber que o escritório existia, né, para que ele pudesse assinar o contrato. Aconteceu várias vezes isso. Exato. Tanto que antes da pandemia, nós, os sócios, a gente se revezava. Então, assim, todo mês tinha alguém aqui, vinha, ficava 2 semanas, porque os negócios se fechavam em almoços, se fechavam aqui no escritório. Era mais difícil você fechar um negócio online com a pessoa, né, com o cliente. E hoje isso para a gente hoje se tornou normal, né? A gente compra tudo, a gente faz consulta online, a gente faz tudo. Então, eu acho que o online hoje, o Zoom que todo mundo usa para a gente depois da pandemia, foi um validador de que assim funciona e todo mundo usa e facilitou a nossa vida de ter que ficar indo e voltando do Brasil o tempo todo para poder só assinar a carta contrato. Que legal, Joyce. A gente fala muito, né, em vários podcasts, porque isso é um fundamento que norteia a nossa empresa, que é a antifragilidade. E a gente entende como antifragilidade justamente isso que a Drummond vem aplicando ao longo dos anos. Vocês não esperaram uma pandemia para se tornarem digitais, para entenderem uma dinâmica diferente de trabalho, mas vieram construindo isso ao longo do tempo, ao passo de que seus clientes, que no começo tinham uma insegurança, puxa, mas no digital, mas eu não confio, será que é de verdade? Quando o processo evolutivo foi acontecendo, vocês não precisaram correr atrás, vocês já estavam à frente de todo o processo. E isso sim faz com que uma empresa ela perdure no longo prazo, né? Uma empresa que consegue entender, como você falou, olha, hoje a gente já entendeu um gap, um gargalo, que é temos uma quantidade imensa de e-mails e dessa forma talvez não seja a melhor maneira de construir ali a relação com o cliente. Vamos desenvolver uma plataforma para facilitar esse processo, para facilitar para o cliente, que quando você coloca ali o usuário no centro da tua estratégia, você entende qual é a melhor maneira de construir essa trajetória desse usuário. Né? Então, todo esse processo, eu entendo que, muito mais do que entender profundamente de questões legais e questões contábeis, a Drummond se preocupa profundamente em melhorar os processos internos de uma maneira que melhore também para aquele usuário, para aquele cliente que é importante, né? Então, toda essa trajetória faz a Drummond ser o que ela é hoje, ter a expansão que ela tem hoje. Bem como a Joyce tinha comentado, a Drummond não é só isso, né? Ele trabalha totalmente com um ecossistema de suporte para a empresa. Então, para a gente talvez detalhar um pouquinho melhor isso, para conseguir entender um pouquinho melhor, se a Joyce puder explicar para a gente em quais são os demais pontos que a Drummond consegue trazer esse apoio, trazer esse auxílio para as empresas no processo de internacionalização, compartilhar um pouquinho com a gente quais são as demais pontas. Você comentou a respeito de ter uma área que talvez consiga auxiliar o processo, né, no processo de regulamentação. Se puder compartilhar um pouquinho com a gente, Joyce, quais são esses outros pontos que a Drummond trabalha? Claro. A jornada que você faz quando a empresa vem para os Estados Unidos, geralmente ela começa ali num planejamento tributário. Depois desse planejamento tributário, esse planejamento, de novo, gente, estou sendo repetitiva, mas acho que essa é a palavra aí do nosso podcast de hoje, de planejar. Depois desse planejamento, ela vai para a parte de implantação. E aí, o que é a implantação? Né? A implantação é a abertura da empresa, é o registro no estado que a empresa vai estar, localizada, as licenças que ela precisa tirar para aquele trabalho, para aquele produto, para aquele serviço. É bem importante falar dessa questão das licenças, porque a gente trabalha com algumas licenças, mas, por exemplo, produtos que você vai ter que ir lá no FDA, que você vai ter que registrar esses produtos, esse é um trabalho talvez primário antes de qualquer coisa que você venha fazer depois, sabe? Porque existem licenças, principalmente, eu tenho um cliente que é da parte química, ele ficou aí quase 2 anos para finalizar a questão da licença. Por quê? Porque nos Estados Unidos o tipo da embalagem é diferente, geralmente as embalagens são maiores, as instruções são diferentes, aí você vai ter que adaptar a embalagem, vai ter que adaptar a instrução, vai ter que adaptar todo esse processo. Então, esse é um outro processo. Então, quando é produto, internacionalização de produto,
ter um planejamento também na adaptação desse produto para ele ir para os Estados Unidos é muito importante. Depois dessa parte também de abertura de empresa, a gente acompanha a empresa na vida dela. Então, a gente faz toda a parte contábil, fiscal, a gente faz toda a parte também de imposto de renda, né? Tanto para a pessoa física, que é o sócio dessa empresa, ou para a pessoa jurídica que seja sócio dessa empresa. A gente faz todo o compliance, que é o que a empresa precisa manter aqui para que ela esteja em good standing, né? Para que ela esteja em dia com as legislações, sejam federais ou estaduais. A gente atende toda essa parte legal também, que é a parte societária, de contratos, de acordos, de agreements, né, com clientes, e também a área de Global Mobility. Então, essa área de Global Mobility, ela vai fazer toda essa parte de vistos, onde a gente faz toda a parte de vistos de Brasil para Estados Unidos e de Estados Unidos para Brasil, porque a gente agora vai ter a obrigatoriedade de vistos de estrangeiros também para o Brasil, né, de americanos para o Brasil. E essa área de Global Mobility, ela faz todo esse processo dessa adaptação desse expatriado que vai vir aqui para os Estados Unidos. Então, é um 360 mesmo. A gente começa com o cliente lá no início e a gente consegue acompanhá-lo, ele aí na vida da empresa. E eu sou muito feliz porque eu já acompanhei várias empresas que começaram 3, 4 anos lá atrás, com a abertura da empresa pré-operacional. Tem uma agora que está faturando milhões nos Estados Unidos, já tem 3 ou 4 expatriados aqui, já cresceu, já está planejando colocar fábrica. Então, isso é muito gratificante quando você vê o cliente. Você acompanha o cliente desde o início e a trajetória dele e o crescimento dele dentro do país, né? É isso aí, né, Joyce? Acho que você até acertou o nosso próximo ponto. Nós íamos perguntar para você cases de sucesso, né, que você teve a oportunidade de acompanhar, então clientes ou empresas que começaram com vocês e hoje estão aí se expandindo, ganhando o mercado americano. Se você puder contar uma história ou um case interessante que foi bem gratificante acompanhar esse processo. Esse cliente, tenho vários, tá? A gente já acompanhou empresas de abertura de IPO na Bolsa, né, aqui nos Estados Unidos. Então, abriu uma empresa, é muito grande no Brasil, começou aqui nos Estados Unidos e a gente ajudou a fazer todo esse processo de IPO, de lançamento na Bolsa. Esse cliente que eu comecei com ele lá atrás, eu brinco assim que a gente namora muito com o cliente às vezes, porque até chegar ao casamento, né, esse demorou 3 anos para fechar com ele, tá? Então foram 3 anos de namoro e eles ficaram estudando aí o mercado e aí eles fecharam. E desse processo aí hoje eles já estão faturando aqui nos Estados Unidos, estão com uma operação já está operacional há mais de 3 anos, já expatriaram 2 ou 3 pessoas para cá, já possuem funcionários aqui, já estão em 10 ou 12 estados. Então, assim, é gratificante ver, é gratificante acompanhar todos esses processos de vistos também foram feitos pelo nosso time. Então, quando o cliente fala assim, poxa, eu trouxe minha família para cá, já estou chegando num processo de green card, já estou, né, ficando aqui permanentemente, porque você participa, né? Vistos, principalmente, é uma ansiedade, né? Quando a pessoa está ali num processo de visto, você controlar a ansiedade da pessoa e da empresa, você tem que estar sempre ali, né, com eles. Mas no final do dia é muito gratificante. Tem vários casos. Esse é um especial, tem um que eu estou acompanhando agora, também é uma empresa bem grande no Brasil, e eles estão chegando vão chegar num processo de IPO aí em 2 anos. Então, é uma trajetória. Que legal, Joyce. É muito importante perceber que não é só negócios, né? São vidas, são pessoas, são trajetórias, e acompanhar cada uma delas é ver
cada ponto especial de cada uma delas, né? É vibrar pela trajetória, é vibrar pelo sucesso, é acompanhar o crescimento e se sentir ali, de alguma maneira, uma parte disso tudo, né? Parte. Porque, como você falou, né? Às vezes são 3 anos de conversa, 3 anos, ou às vezes até mais, até menos, mas justamente ali de mão dada com a pessoa, né? A gente, quando fala de empreender, a gente fala de sonho, né? Quando a gente fala de empresa, a gente fala de sonho. Então, se a gente for falar, né, por algo mais subjetivo, a gente está falando a respeito de pessoas que são, cada uma com as suas particularidades. E pensando esse gancho, né, de que a gente fala sobre pessoas, a gente fala sobre sonhos, a gente quer falar sobre um spoiler que a gente quer que você compartilhe um pouquinho mais com a gente. A gente sabe que além da Joyce, que é sócia da Drummond, que tem uma expertise imensa na área de contabilidade, também tem um projeto muito bonito e muito legal, saindo do forno agora, que é o MK pelo Mundo. Compartilhe um pouquinho com a gente a respeito dessa iniciativa. Esse é um projeto bem especial, muito especial. Bom, o MQA é um projeto aí idealizado. Eu lancei esse ano esse projeto e tem muitas mulheres aí que me ajudaram nesse processo todo. A Silvana Lages foi uma que participou desde o início aí do projeto junto comigo. Mas é um projeto onde nós temos uma comunidade de mulheres e nós fizemos aí mensalmente 2 palestras, onde nós trazemos mulheres agregadoras que vêm compartilhar as suas experiências profissionais, as suas experiências pessoais. E junto com essa rede de apoio, hoje nós temos mais de 90 mulheres aí dentro do grupo. Junto com essa rede de apoio, a gente poder trocar, né? Porque hoje a gente vê muitos trabalhos nas empresas sobre equidade, diversidade, inclusão, né? E ainda é triste quando nós mulheres somos a maioria, né? Porque nós somos a maioria. Nós estudamos mais, e isso é comprovado, né? Com pesquisas, que as mulheres estudam mais, se qualificam mais, e ainda somos tratadas como diversidade nas empresas. Então, esse é um ponto também que a Drummond trabalha muito ativamente, promovendo projetos de desenvolvimento de liderança feminina, porque a nossa indústria era predominantemente masculina, né? E hoje as mulheres estão aí na área financeira, na área contábil, na área de CEOs, né? Controllers, CFOs, e o Mulheres que Agregam é isso. É uma comunidade para que a gente possa trazer a conscientização, para que a gente possa preparar essas mulheres e trazer cada vez mais a equidade aí dentro das empresas, porque o que eu sempre falo para elas é a multiplicação. O que a gente fala ali em 2 ou 3, se essas 2 ou 3 falarem para mais 2 ou 3, para mais 2 ou 3, a gente vai multiplicar e a gente vai expandir. Então, Mulheres que Agregam é isso. E vou falar de um spoiler aqui também. Hoje nós estamos no Brasil, né? A comunidade está 100% no Brasil, mas nós estamos chegando nos Estados Unidos e logo, logo vocês vão ter novidades aí. É isso aí, Joyce. Deixou bem espaço assim para o spoiler, bem pouquinho, deixou o pessoal curioso. Acompanhe nas redes sociais do MQA. Eu tenho certeza que o MQA pelo mundo vai realmente entrar com tudo nos Estados Unidos. A Joyce vai trazer algumas novidades lá na rede social, vai contar para vocês o passo a passo, né, de como está sendo esse processo. E muito obrigada, Joyce, pela sua presença hoje. Acredito que os nossos ouvintes vão terminar essa manhã realmente informados, realmente entendendo o universo que é os Estados Unidos. E você que está escutando a gente hoje, pode ver o perfil da Joyce, está marcado aqui. Nesse mesmo episódio, você vai conseguir ver o perfil da Joyce, o perfil da Drummond. Se você precisar entrar em contato com eles, pode mandar DM para nós que a gente manda para vocês o link. Eu tenho certeza que esse
processo de internacionalização pode ser muito mais fácil quando você encontra os parceiros adequados, aquelas pessoas que podem te ajudar a pegar ali pela sua mão e caminhar junto com você, né? Então, muito obrigada, Joyce. Foi uma manhã incrível e esse episódio é realmente mais uns episódios marcantes. Muito obrigada pela sua presença e por compartilhar com a gente aí a sua expertise. Eu que agradeço, Manu e Gi, e desejo todo sucesso para vocês, todo sucesso para a OnSmash também. Parabenizar vocês por essa iniciativa, porque a gente precisa, sim, cada vez mais de informações e que essas informações sejam informações de fontes seguras, né? Que essas informações sejam de profissionais, de pessoas que viveram o processo, que vivem o processo e que podem fazer o caminho dessas pessoas, dessas empresas que estão vindo para os Estados Unidos, ser um caminho mais tranquilo, né? Ser um caminho onde você pode ter pessoas, parceiros, empresas para que possam apoiar esse processo de internacionalização e ser um sucesso. E muito sucesso para vocês também. Obrigada, Joyce, obrigada. Obrigada pelo esse episódio que foi incrível. E você que ouviu até aqui e que tá ansioso, na semana que vem a gente te garante que o episódio também vai ser tão incrível quanto. Não esquece de você que tá vindo pelo YouTube, se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like, que na semana que vem tem mais. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!